A maioria dos leitores das Declarações das Testemunhas no início do livro de Mórmon não sabe, mas algumas delas no início relutaram em publicar seu testemunho para o mundo. David Whitmer relembrou: quando nos disseram pela primeira vez para publicar nossa declaração, tínhamos certeza de que as pessoas não acreditariam, pois o livro de Mórmon falava de um povo que era refinado e morava em grandes cidades. Eles não pareciam achar que as montanhas no estado de Nova York reforçavam o testemunho do livro de Mórmon de um povo instruído e refinado, e que morava em grandes cidades. No entanto, David disse que o Senhor nos disse que ele daria isso a conhecer ao povo, e as pessoas deveriam descobrir as ruínas das cidades perdidas e as evidências abundantes da veracidade do que está escrito no livro de Mórmon. Então iniciaram-se décadas de descobertas que lentamente apoiaram sua fé. Por exemplo, cerca de 2 anos depois, publicações relataram a descoberta de uma antiga civilização no México com ruínas impressionantes, cobrindo mais de 30 quilômetros. Os primeiros santos, até as testemunhas, podem ter visto isso como um indicador do cumprimento da promessa do Senhor a eles. Sob a direção de W. W. Phelps e Oliver Cowdery, o jornal oficial da igreja relatou essas seguintes descobertas, acrescentando o seguinte: estamos felizes em ver a prova começar a chegar dos habitantes originais ou antigos deste continente. É um bom testemunho a favor do livro de Mórmon, e o livro de Mórmon é um bom testemunho de que coisas como cidades e civilizações existiam na América pré-colombiana. Cerca de uma década depois, John Lloyd Stephens e Frederick Catherwood publicaram um relato vividamente ilustrado e dramaticamente contado sobre suas viagens pelas ruínas da América Central. Wilford Woodruff os leu e comentou: senti-me verdadeiramente interessado neste trabalho, pois trouxe à tona uma enxurrada de testemunhos que comprovam o livro de Mórmon. Um recém-converso deu o exemplar do livro de Stephens e Catherwood ao profeta Joseph Smith. O profeta respondeu a ele: li os volumes com o maior dos interesses. E acrescentou que o relato corresponde e apoia o testemunho do livro de Mórmon. Stephens e Catherwood foram citados 10 vezes diferentes, 5 nas quais Joseph Smith era o editor, como evidências do livro de Mórmon no principal jornal da igreja, o Times and Seasons. Quando as testemunhas do escritor do Chicago Times se lembrou de David Whitmer, referindo-se às inúmeras evidências em forma de ruínas de grandes cidades existentes neste continente, de sua grande ocupação por uma raça altamente civilizada, ao testemunhar do livro de Mórmon, essas não é uma evidência direta sobre onde a história do livro de Mórmon ocorreu. A igreja não tem uma posição sobre os eventos do livro de Mórmon, exceto que foi em algum lugar das Américas. Mas esses detalhes mostram como os primeiros santos, incluindo Joseph Smith, estavam abertos às crescentes evidências circunstanciais encontradas fora dos Estados Unidos. E para os leitores atuais, esse aspecto pouco conhecido e inspirador da história das testemunhas serve como lembrete de que o Senhor cumpre suas promessas. Às vezes, anos, décadas e gerações passam até que as promessas do Senhor se cumpram. Quando isso acontece, devemos ser pacientes e confiar na palavra de Deus, como as testemunhas do livro de Mórmon fizeram. Além disso, precisamos ter paciência quando o conhecimento arqueológico atual ou a história antiga conflitam com as Escrituras. Embora algumas coisas sigam sem confirmação, as evidências arqueológicas são favoráveis ao livro de Mórmon. Essa série de acontecimentos mostra que as promessas de Deus, as 3 testemunhas, continuam a se cumprir hoje, e as evidências arqueológicas crescentes validam o livro de Mórmon. Também nos dá uma razão para exercer fé, ao encararmos perguntas não correspondidas sobre as escrituras antigas. E agora, você sabe o porquê.